Ontem à noite, algumas reviravoltas no caso da juíza Gabriela Hart e os demais ali juízes, não é? Que já havia sido tomada a decisão de afastamento, mas vejam, gente, CNJ derruba o afastamento de Gabriela Hart, abre aspas, medida ilegítima e arbitrária, fecha aspas. O presidente do CNJ, que é o Luiz Roberto Barroso, solicitou mais tempo para analisar um segundo aspecto do caso que poderia resultar na abertura de um procedimento administrativo disciplinar, o PAD, contra a magistrada. Braz, o que está acontecendo a Lava Jato está sendo criminalizada? Basicamente é isso. E o Lula deixou bem claro que ele ia fazer isso, não é? Infelizmente, eu sou obrigado a concordar com o Barroso quando ele diz que ele falou que essa juíza está sendo vítima de uma vingança. Em outras palavras, né? Não, teve em algum. Eu peguei ontem nas redes sociais, em algum recorte. Certo. Ele usou literalmente isso. Ele falou assim: essa juíza está sendo vítima de uma vingança. Sim, mesmo. O Barroso falou isso. Na hora eu ia até salvar para mandar aqui para a redação, mas é tanta coisa que você passa ali às vezes no Instagram e tal, é complicado. As informações vão ficando muito voláteis, né? Mas eu tenho certeza que ele usou essa expressão, vítima de vingança. E, cara, assim, ele tá certo, ele tá certíssimo. Tá? É claro que isso aí foi uma vitória também para o Barroso, essa situação de impugnarem, né, de voltarem atrás com a decisão de demitirem a Gabriela Hart, né? Porque o Barroso havia solicitado, né, enfim, que quando a coisa foi parar no STF, parece que ele solicitou que o CNJ revisse a situação toda e tudo mais. E assim, o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes estão numa franca guerra com o Barroso agora. Então, no final das contas, isso aí acabou servindo como uma espécie aí de palco para uma disputinha de poder, entendeu? Então, de certa maneira, como é que a gente pode dizer assim, a derrubada da decisão do CNJ, né? Eles voltarem atrás com essa decisão, isso é uma vitória para o Barroso nessa luta dele, nessa disputa dele aí contra o Moraes e o Gilmar Mendes, tá? Que é o que a gente vai começar a ver agora aí, uma tentativa ali dentro do STF, né? De o sistema pôr uma mordaça no Alexandre de Moraes. E aí já tem a gente comentou isso ontem no KGB bastante e tal. Né? Já tem uma situação. Agora sim, o Lula ele deixou bem claro, né, que ele ia se vingar de todo mundo, né? Quando ele usou aquela expressão chula ao vivo no jornal, que ele falou que ele ia foder o Moro, não sei o que lá e tal. E pediu pra cortar ainda, aí depois, né? Ao vivo, né? Pede pra cortar e tudo mais. Isso aí deixou bem claro que, claro que ele não tá falando só do Moro, ele tava falando de todo mundo envolvido na Lava Jato. Não é? E quem lembra do vídeo da audiência, né? Que a juíza deu uma bela de uma enquadrada no Lula, que ele chegou na audiência como se ele fosse assim o presidente da República, todo mundo ali fosse funcionário dele, e ela chegou e deu uma bela enquadrada e mandou ele se colocar no lugar dele. Cara, você acha que o Lula, com aquele ego do tamanho do mundo dele, ia simplesmente deixar isso quieto, deixar passar águas passadas? Mas óbvio que não. É óbvio que não. E assim, derrubar, criminalizar a Lava Jato, colocar a Lava Jato na história como uma ação criminosa, como uma ação de improbidade dos juízes, como uma ação que foi tomada, uma ação que foi os juízes utilizaram-se do seu cargo para defender uma posição política. Essa vai ser a narrativa, né? E para desviar dinheiro, né? Isso que então, criminalizar a Lava Jato, isso aí é algo no qual a esquerda se empenha fortemente desde que ela começou, né, a alimentar a narrativa da Vaza Jato. Lá quando o Intercept fez aquela série de matérias, vazando documentos, vazando conversas privadas de procuradores do Sérgio Moro, exatamente, enfim, para deixar bem claro para quem não lembra, né, o grande responsável pelo Lula ter conseguido sair da cadeia, né, e reabilitar, quem reabilitou a vida política do Lula foi o Intercept.
Foi o Intercept, foi o senhor Glenn Greenwald, né? Foi o melhor advogado do mundo do Lula. Ele conseguiu criminalizar a Lava Jato, conseguiu reabilitar politicamente o Lula, e é claro que tudo isso, né, o Glenn Greenwald não acordou de manhã e fez isso porque ele se sentiu, enfim, na condição de ter que justiçar o PT, né? Ele fez tudo isso porque o senhor Pierre Omidyar, que é o multibilionário americano, dono do eBay, ex-dono do eBay, aliás, né, que ficou bilionário com aquilo, um dos passatempos dele é financiar partidos de esquerda. Ele é declaradamente esquerdista, filiado ao Partido Democrata nos Estados Unidos, é um dos maiores doadores do Partido Democrata, faz doações altíssimas para partidos de esquerda também na Europa, financia mídias esquerdistas na Europa, e ele tem uma empresa chamada One Eye Network, que é um guarda-chuva que abriga vários outros grupos de mídias que atuam na América do Sul, nos Estados Unidos e na Europa, todos com viés esquerdista e todos focados em produzir grandes reportagens que alteram as condições políticas do país. E o Intercept foi todo montado, todo financiado com grana do Pierre Omidyar, propositalmente criado para alterar a narrativa da Lava Jato. E é engraçado, não é? Conectando com a situação recente agora que a gente tem do Elon Musk tweetando, né, e contra o Alexandre de Moraes e tudo mais, o senador Randolfo Rodrigues veio a público dizer que não deveria se admitir esse tipo de interferência internacional no Brasil, que o que o Elon Musk está fazendo é uma interferência internacional. Agora, o que o Randolph esquece é que toda essa crítica deles à interferência internacional do Elon Musk, né, ela não leva em conta todas as vezes que... ele chamou o Elon Musk, aliás, de bilionário mimado, né? Nós não podíamos aceitar interferências internacionais de bilionários mimados na política nacional. Mas e todas as vezes que bilionários mimados interferem na política nacional, colocando dinheiro em ONGs abortistas, colocando dinheiro em ONGs desarmamentistas, colocando dinheiro em ONGs LGBT, colocando dinheiro para criar jornalecos como o Intercept para alterar os rumos políticos do país? Maior interferência internacional do que os milhões de dólares do Pierre Omidyar para reabilitar politicamente a história do Lula, né, e desabonar a Operação Lava Jato, feito através de jornalismo sujo, com vazamento de dados. Aliás, não precisa nem dizer que um dos melhores amigos do Pierre Omidyar é o Julian Assange, aquele sujeito que vazou, responsável pelo Wikileaks. Então, assim, os caras já estão habituados a fazer chantagem, a fazer vazamento de dados, invasão de privacidade, invasão de computadores e de celulares alheios, ficarem impunes e chamarem isso de jornalismo, quando isso auxilia as narrativas da esquerda. Os caras estão acostumados a pegar grana e enfiar dinheiro em ONG abortista, como aquela ONG Anis, da Débora Diniz, por exemplo, não é que recebe dinheiro da Open Society Foundation, e muito dinheiro da Open Society Foundation, para defender o aborto no país, e a própria Débora Diniz depois faz parte daquele plano de estudos sobre o aborto que o próprio governo leva em conta como dados sérios, não é? Para poder fazer políticas a respeito do aborto, política a respeito de legalização ou não de aborto, e uma das pessoas responsáveis por esses estudos que o governo leva em conta é dona de uma ONG que recebe grana de milionários estrangeiros para defender a pauta que a esquerda defende. Se isso não é interferência internacional nas situações nacionais, eu não sei o que é, né? Agora o Elon Musk vai fazer um tweetzinho, aí isso aí não pode, isso aí é o fim do mundo. E é curioso, Brasil, isso que você está comentando, que o Glenn é uma figura, como o Silvio falou isso, que quer ver o caos, né? Sim. Mas ele realmente é uma peça de influência ali, tanto nesse caso da Vaza Jato, a principal, né? Mas agora ele também tá lá falando contra o Alexandre de Moraes, né? E sendo, inclusive, retuitado, repostado pelo Elon Musk. Enfim, os holofotes estão nele de novo. O Glenn Greenwald é um abutre, né? Ele é um abutre. Ele é um abutre. Ele espera ver ali aquele bezerrinho tá morrendo. É ali que eu vou arrumar uma carniça para eu poder me refestelar hoje, entendeu? Mas... O Glenn Greenwald é financiado assim. para isso, ele, né? Exatamente. Ele é um abutre financiado para isso, que vive de pular
trocar de carcaça em carcaça. Não interessa se é bezerro ou se é vaca. O importante é que esteja morrendo e agonizando para ele poder arrumar uma carnicinha para ele. E encontrou um solo bem fértil aqui no Brasil para isso, né? A política, de maneira geral, é isso, né? É. A política hoje é isso, entendeu? Hoje a carniça é você, amanhã a carniça é o cara que queria te matar. Né? Então... Aí a mídia tá aí para isso, para ser esse braço, né, de governo. E aí, falando nisso, Braz, você escreveu uma matéria também falando de um evento, já que estamos falando em mordaça, censura, perseguição, quem pode falar, quem não pode, o que é crime, o que não é mais crime. Tá difícil não ser crime, né? Qualquer coisa é normal nesse mundo.